Aí, a partir do momento da queda dele por lá, claro que a imprensa local já começa a tentar pegar qual vai ser o novo técnico do River Plate. Aí tem uma lista de nomes, inclusive no site da ESPN lá da Argentina, tem a lista toda, assim, de possíveis especulados e candidatos, e ali com prós e contras e condições de cada um. E aí tem vários nomes que são até conhecidos nossos daqui, por exemplo... Ariel Holan. Tem o Ramon Dias. Tem o Kudê, que é o favoritaço ali para eles, é o Eduardo Kudê. Eu vejo muita da parte da imprensa argentina cravando o Kudê como o técnico mais avançado no momento. O Kudê como o plano A. É, o plano A, isso. E aí, no meio dessa especulação toda, tem também o nome do Crespo, que é um ex-jogador do River e que faz um bom trabalho aqui no São Paulo, que já teve sucesso no futebol argentino também, foi campeão da Sula com Defensa e Justiça. O River tem uma história com ele como jogador. Né? Ele tem uma história como jogador, ele tem um carinho especial por ter jogado lá. O Crespo é um treinador que já foi especulado e já foi cotado para assumir o River quando o De Michele saiu. Inclusive o Crespo estava treinando na Arábia, estava treinando lá o Al Ain, lá que ele foi campeão. O Crespo é um treinador que, assim, ele foi muito bem no futebol argentino, e aí ele veio para o São Paulo, ganhou o Campeonato Paulista, foi embora, ganhou lá fora e ficou um tempo ali parado, entre aspas. Só que o Crespo, ele não queria pegar qualquer projeto. Isso eu pude conversar com o Crespo porque eu assisti o jogo da Seleção Brasileira, a estreia do Ancelotti aqui, no Brasil, eu assisti no mesmo camarote Então toma. Foi o camarote do Diego Fernandes lá, que ele me convidou e tal, e o Crespo estava lá. E a gente pôde conversar durante muito tempo. E ele estava me dizendo que ele teve chance de voltar para o futebol argentino, mas que ele estava, assim, muito de olho no mercado europeu e principalmente na Itália. O Crespo ele é super popular. O Crespo fala italiano melhor do que a gente fala português aqui. Essa é bem verdade. E aí eu brinquei com ele do São Paulo. E ele falou, não, São Paulo, portas abertas sempre. E acabou acontecendo. 4 dias depois, ele foi contratado pelo São Paulo. Por coincidência. Ali naquela hora não tinha nada. Entendi. Ali naquela hora não tinha nada. E ele acabou voltando. Mas eu me lembro dele ter falado que ele tinha muito mercado no futebol argentino, mas que naquela época o momento era mais para ele olhar para o futebol europeu. Então, assim, sempre o Crespo teve esse olhar, despertou olhares do futebol argentino por causa dessa Defensa e Justiça ganhar a Sul-Americana, de ter vindo para o Brasil e ter ganhado, e ter ido para um mercado totalmente diferente, o mercado árabe, e ter ganhado também. E por ele ser o Crespo. E por ele ser uma figura mundial. É uma figura mundial. Ele tem história no River Plate como jogador também. Sim, é um cara que tem um carinho, torcedor do River e tal. E no futebol italiano também. E assim, para quem não... Aí de novo eu tô falando com os mais jovens aqui. Cara, o Crespo é um jogador extraordinário. É isso, primeira extraordinário. Primeira prateleira. Sim. Não é? Aquela bola do Luciano lá cara a cara com o goleiro da Ponte Preta, se é o Crespo, esquece. É para levantar uma placa lá em Campinas pro Crespo, entendeu? Mas assim, trazendo aqui pro nosso campo aqui de informação, vamos lá. O que o São Paulo pensa em relação a isso? Boa. Obviamente, todo mundo nos bastidores do São Paulo sabe que já existe esse interesse, esse noticiário, esse nome do Crespo na lista de possíveis treinadores para substituir o Marcelo Gallardo. Falei com 2 fontes hoje pela manhã sobre esse tema. E as 2 fontes do São Paulo se dizem muito tranquilas. Uma delas me disse assim, ó, o São Paulo trabalha para ninguém sair nesse momento. O São Paulo vai trabalhar e o São Paulo trabalha para ninguém sair nesse momento. Isso é jogador, isso é comissão técnica, isso é diretoria, ninguém sai. Porque o São Paulo está num momento de uma montagem e de um time que está ganhando corpo. A outra fonte me diz o seguinte, a pergunta foi, será que isso vai virar uma novela? Sei. Foi a pergunta que eu fiz. A resposta foi, não creio. Aí o argumento foi, São Paulo está numa semifinal de Campeonato Paulista e o São Paulo está nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco vem sorteio da Sul-Americana, adversários da Sul-Americana, daqui a pouco tem Copa do Brasil.
Crespo está num momento muito bom dentro do São Paulo. Pô, na última entrevista ele estava ali super feliz, né? Agradecer, brincou com o nosso parceiro, o Plácido, lá do GE, que brincou lá de parabenizar ele. Obrigado, não sei o que e tal. Então, assim, o Crespo está numa fase muito boa. Ele gosta muito de São Paulo. A namorada do Crespo está com ele em São Paulo, assim, adora São Paulo, a família. Mas eu acho legal São Paulo. essa visão que a gente teve até da última entrevista, porque se essa notícia da queda do Gallardo fosse no mês passado, nossa, o ambiente aqui era bem diferente, não era? Esquece. Porque aí era o Crespo falando de 45 pontos, era o Crespo jogando tudo que era verdade no ventilador dos problemas administrativos no São Paulo, era a direção do São Paulo brava porque ele falou de 45 pontos. O ambiente agora é diferente, Hernan? É muito diferente. Se o Gallardo tivesse sido mandado embora e tivesse uma especulação ou um noticiário no sentido de Crespo é um nome para dirigir o River Plate, no momento em que Casares acaba de ser empichado, que o São Paulo está com problema de salário atrasado, que o São Paulo está ali com assédio do Flamengo querendo levar o principal jogador, que é o Marcos Antônio, com um monte de jogador no departamento médico, com jogador insatisfeito, com um time que não se sabe quem é o diretor esportivo, que não se sabe quem é o presidente, que não se sabe qual vai ser o dia de amanhã, que é o time que, como eu falei aqui, vende o almoço para comprar o jantar. Era outra situação. É verdade. Hoje o São Paulo tem acerto com os jogadores, salário está em dia. O São Paulo tem uma base e jogadores que estão performando e que chegaram agora. Danielzinho, Lucas Ramon, Cauli, que chegou agora, que foi uma contratação muito boa. Você tem o Marcos Antônio, que lidera tecnicamente o time dentro de campo. Você tem o Lucas e o Caleri, que estão bem demais, que chegaram voltando de lesão e estão bem. E o Crespo tem essa condição, essa noção, e fala sobre isso, da condição desses jogadores. Tem o Sabino, que tá um monstro na zaga, junto com o Alan Franco, e vai anunciar a renovação dele aí para os próximos dias. Hora de falar sobre Bobadilla e o papo de que o volante paraguaio interessa a clubes do exterior. Nos últimos dias surgiu a notícia de que o Brighton da Inglaterra, o Betis da Espanha e o Como da Itália entraram em contato. Se houve esse contato, não foi com o São Paulo, talvez com os representantes do jogador, porque na manhã dessa quarta-feira conversei com um dirigente tricolor do departamento de futebol e ele assegurou que não existe qualquer sondagem ou proposta pelo Bobadilla. 24 anos de idade, titular absoluto na atual temporada, 11 jogos, 2 gols e uma assistência, um dos gols marcados na vitória contra o Bragantino, que valeu ao São Paulo a classificação para a semifinal do estadual. O jogador foi comprado em 2024 do Cerro Porteño por 10 milhões de reais, que garantiram ao São Paulo 60% do valor de uma venda futura. Esse é um ponto importante. Ainda que exista uma proposta oficial e o São Paulo venda, o tricolor vai ficar com apenas pouco mais da metade da grana. Importante registrar também que o Bobadilla é atleta da seleção paraguaia e disputará a Copa do Mundo, o que pode permitir ao São Paulo uma valorização desse atleta caso seja titular e tenha boa participação nos Estados Unidos, no Canadá e no México. O contrato dele se encerra em dezembro de 2027. Saideira sobre o São Paulo, o tricolor terá algumas ausências importantes contra o Curitiba. Sabino, Danielzinho e Lucas Ramon serão preservados e nem foram relacionados para o confronto contra o Curitiba no Couto Pereira. André Silva, na fase final de recuperação, deve ser liberado apenas para a partida do final de semana contra o Palmeiras. Que história é essa de que o São Paulo abriu conversas para renovar o contrato com o Lucas Moura? O vínculo do atleta se encerra em 31 de dezembro e ele é, de longe, o jogador mais bem pago do elenco depois da saída do Oscar, R$1.800.000 por mês. Por que eu me assustei? Porque não vejo motivo nenhum para o São Paulo antecipar essa extensão do contrato. Mas fui buscar informações com gente importante do departamento de futebol do São Paulo. O pessoal disse que está bastante feliz com a nova fase do Lucas Moura, jogando sem dores e sendo bem mais útil. Temporada de 5 jogos com 3 gols e uma assistência, mas que ainda não faz parte dos planos do São Paulo trabalhar com a renovação do contrato do jogador por agora. Importante registrar que o Lucas Moura é super identificado com o São Paulo. Não há o risco dele, por exemplo, trocar o tricolor pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo Vasco. Ele não faria isso na reta final da carreira.
e a expectativa no São Paulo é de que ele mantenha esse nível de atuação para que durante o segundo semestre seja feita a extensão do contrato com um pouquinho mais de convicção sobre a capacidade do Lucas Moura em entregar ou não. Vale a lembrança de que no ano passado ele ficou devendo bastante, tendo jogado cerca de apenas 40% dos jogos. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo. Dá para esperar para renovar esse contrato? Você anteciparia esse acordo ou nem renovaria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala, família Tricolor. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber tudo do São Paulo em primeira mão. Aqui a notícia é rápida, direta e todo dia tem novidade. Tamo junto e até o próximo vídeo. Forte abraço.